Olá amigos, mais um podcast hoje com um super profissional, Dr. Guilherme Lira. Eu vou dar uma lida aqui no currículo dele, porque não é brincadeira não. O doutor é graduado em nutrição, mestre em educação física, formação em psiquiatria nutricional, formação em neurociência e funções cognitivas, pós-graduado em nutrição e fisiologia do exercício, pós-graduado em nutrigenômica e nutrigenética, na prática clínica, pós-graduada em nutrição clínica, aspectos endocrinológicos, falei certo, e pós-graduando em neurociências. Doc, muito obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço pela presença de todos. Obrigado pelo seu tempo. Nosso papo aqui é denso, o Doc tem muita coisa para falar e hoje eu vou dar algumas pílulas aqui do conhecimento dele. Doc, você está atendendo em São Paulo? Como é que está a sua vida hoje, essa fotografia aérea do teu dia a dia? Como é que você está nessas funções todas aqui? Como é que você divide o seu tempo? Hoje em dia eu faço atendimentos, né? Já tem uns anos que eu atendo na prática clínica mesmo, no consultório. Doc, puxa só um pouquinho o microfone, por favor. Assim, tá ótimo, obrigado. A gente tem um tempo que já atendo em consultório. Também sou professor de pós-graduação, coordeno uma pós-graduação. É verdade. E dei alguns cursos online esse ano, e aí pretendo dar mais ainda também, alguns cursos. Então, basicamente, hoje minha vida é dividida em alguns dias de consultório, tá? Tendo 3 vezes na semana hoje, produção de cursos sempre, né? Todo dia produzindo, segunda a segunda, fora, né, os conteúdos para o Instagram, conteúdos diversos assim. Então, hoje minha rotina basicamente é dividida em 3 dias na semana atendimentos e os outros dias de produção de conteúdo. Esse conteúdo que você fala agora para 2023, ele está alicerçado, vamos dizer assim, você vai cuidar da formação dos colegas, dos nutricionistas. Também. Eu tenho um projeto bem grande que é para nutricionistas, é para explicar toda a base da nutrição para os nutricionistas de forma até que prática, né? De forma a eles levarem isso para o consultório e aplicar dentro do consultório. E vários outros cursos que é na área que eu estou hoje, que é a neuropsiconutrição. Então vai ser vários cursos voltados tanto à nutrição, a transtornos psicológicos, né? Ansiedade, depressão, estresse, coisas mais comuns do dia a dia, e também até mesmo para doenças neurodegenerativas, doenças do neurodesenvolvimento, que é TDAH, autismo, entre outras, né? Mas muitos outros cursos, a maioria dos cursos, mais nessa área da neuropsiconutrição. E esse cursão que vai ser para nutricionistas. Muito legal esse seu conteúdo. A gente já vai voltar aqui, porque é um assunto que só aqui daria umas 4 horas para falar com ele. Eu vou começar com umas perguntinhas aqui, Doc, para a gente voltar nesse assunto que é muito curioso. Vamos ver se eu me explico. Eu tenho como primeira pergunta aqui, o que há de caçador-coletor em nós hoje? Nossa, que pergunta babaca. É só para voltar lá nos primórdios, para ver a relação com comida e com alimentação, né? Só para te provocar. Antigamente, né, muitos e muitos anos atrás, nós éramos animais, né, caçadores. Então a gente ficava muito tempo normalmente em jejum, e aí a gente caçava, comia, né, obviamente, e normalmente tinha mais um tempo de jejum, principalmente quando não conseguia, né, nenhum tipo de alimento. O nosso sistema evolutivo, ele é muito, digamos que, escasso. Imagina que a nossa genética ela tem uma maior tendência em ganho de peso, em estoque de energia, do que em perda de peso, por conta desses nossos ancestrais, que caçavam, ficavam vários dias sem comer em jejum, até encontrar um novo alimento, até uma nova sobrevivência, não? Por sobrevivência. Então nós hoje, evolutivamente, nós fomos evolutivamente, né, designados para acumular muito mais energia do que para gastar. Por isso que hoje o sobrepeso, a obesidade, ela está muito alta, porque a gente tem muito mais controle fisiológico para ganho de peso do que para perda de peso. Ele foi ensinado assim. Ele foi ensinado assim, e até hoje isso não mudou. E o nosso sistema, que a gente, para alguns autores, né, eles falam sistema reptiliano, mas é um cérebro que ele é mais animal. Então, o nosso sistema de recompensa, hoje em dia, ele ainda é muito forte. A gente tenta sempre buscar recompensas mais imediatas, mais alimentos calóricos, porque isso é sobrevivência, né? Quanto mais caloria, mais conservação. Calóricos, tá? Mais caloria, mais conservação. Então a gente tende a buscar sempre coisas fáceis, coisas muito calóricas, porque isso fez parte da nossa evolução. Antigamente não tinha tanto, né? Antigamente era ou pesca, ou
toda a parte da agricultura, né? Mas não tinha os alimentos tão calóricos como hoje. E nosso sistema ele foi adaptado para buscar esse tipo de alimento. Então hoje a gente tem acesso, a gente fica sentado, a gente tem acesso pelo iFood, por exemplo, por aplicativos que você consegue pedir a comida sentado, chega na sua casa uma comida super calórica. Então esse desenvolvimento, principalmente fisiológico, né, fez com que a gente estivesse cada vez mais sedentário e com mais facilidade de ganho de peso e muita dificuldade para emagrecer também. Mas os nossos ancestrais, eles deixaram isso, entendeu? Um corpo com muito mais facilidade em ganho, em estoque. Você vê que a primeira resposta dele já angustia, né? Não sei nem se eu sigo adiante, mas vamos lá. Nessa mesma esteira, eu te pergunto, né? Agora vindo um pouquinho mais para cá no contemporâneo, o que nós não sabíamos na nutrição, quero dizer, há 10 anos atrás, que hoje a gente sabe e é vital para a saúde do homem? Eu imagino que a ciência vem descobrindo muita coisa, né? Apesar que isso que você falou, a gente continua igual. Né? Não mudou o pâncreas, nem o rim, nem o fígado. Né? Não teve lançamento, modelo novo, com frente nova. Né? Não teve. Mas o que a gente tem de novidade que você observou nos últimos anos? Fala um pouquinho, sei lá, no exame ou a parte genética. O que você acha que é relevante para falar nos últimos 10 anos? Da ciência, na nutrição, para a saúde das pessoas. Tá. Eu acho que assim, conforme nós fomos evoluindo, né, até de forma científica, a gente foi descobrindo muitas coisas que antes eram menos faladas e conhecidas. Então hoje a gente sabe o impacto dessa alimentação mais industrializada, né, a gente chama de ultraprocessados, na nossa saúde. Tá? É um dos fatores que levam a vários prejuízos de saúde. Verdade. Os exames genéticos, eles são um caminho, né, para que a gente tenha uma melhor conduta, mas muita coisa genética às vezes não implica, né, ou no seu comportamento, ou no seu sintoma que você sente. O gene ele está lá, mas você pode não expressá-lo. Posso não expressar. Entendeu? Você pode ter uma doença, mas se o ambiente não modula isso, né? Você não expressa, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que é intolerante à lactose, ela tem um gene que vai dificultar a produção da enzima. Sai no meu exame. Mas de fato eu não tenho. Não, digo, sai no meu exame, mas de fato eu não tenho. Não, aí por exemplo, você tem lá essa alteração genética, mas se você não consome lactose, isso não vai se proliferar, não vai se pronunciar, entendeu? Então a genética é importante, mas tem que ter um gatilho, para que isso se torne um sintoma, né, um comportamento. Eu acho que o que nós desenvolvemos hoje, principalmente em relação à nutrição, que antes não tinha, né, é esse conhecimento do que é melhor para a nossa saúde, quais alimentos, não com alimentos, né, mas quais dietas, a composição, e o que de fato faz mal, que de fato está nos prejudicando. Isso é uma coisa que a gente tem muito forte hoje como base, que antes a gente não sabia muito bem. Isso ajuda, né, como ferramenta de trabalho para promover saúde para o paciente. Exato, hoje a gente tem mais condutas, né, mais assertivas do que antigamente, que não tinha tanta ciência que explicava. Agora, Doc, dentro mais da sua área, te perguntar o que... Eu tenho dificuldade de entender esse seu assunto tão complexo. O que a neurociência pode fazer ali para a saúde, né, para a nutrição? O que é a neurociência? Neurociência basicamente é um estudo que investiga o cérebro, o funcionamento cerebral. Tá? Dentro da neurociência existem várias subtópicos, subdivisões, mas basicamente é o estudo do cérebro, como que o cérebro se comporta frente, né, às situações, etc. Diante disso, existem manobras eficazes para a conduta ali do paciente, a melhor opção, o melhor caminho a ser tomado. Sim, então. Aí, por exemplo, a neurociência nutricional, né, que no caso estuda o comportamento humano. Hoje a gente sabe que várias áreas cerebrais e vários neurotransmissores implicam num certo tipo de comportamento compulsivo, comportamento impulsivo, comportamento de busca pelo prazer, ou seja, de um alimento mais calórico. Então a neurociência estuda por que isso ocorre, o que acontece no cérebro que te leva a um certo tipo de comportamento. Conforto alimentar, né? Até mesmo, né, envolve a nutrição comportamental, essa parte da neurociência, que é mais profunda, mas ela vem estudando, né, o porquê das coisas, por que a gente hoje tem esses comportamentos, por que é tão difícil fazer dieta, entendeu? Por que quando você passa em frente, sei lá, uma sorveteria, você tem vontade, e é difícil de controlar dependendo do seu ambiente, dependendo do seu estado de humor. É basicamente isso que a neurociência explica, né, ou estuda. Me parece bem complexo, mas muito importante para a definição das coisas. Né? Depois eu falo algumas coisas específicas de neurociência que todo mundo vai conseguir se correlacionar, né, aplicar no dia a dia. Eu antes de entrar propriamente, eu tenho que te perguntar sobre
Muita gente fala sobre isso nos últimos 6 anos, mas tem muitas dúvidas ainda. Eu só vou dar uma passadinha rápida sobre a microbiota. Queria que você falasse se esse é o portal número 1 para fazer dieta em relação à absorção de nutrientes, etc. e tal, até para o emagrecimento mesmo. A microbiota, o intestino, é tão importante como dizem mesmo, Doc? É isso mesmo? Olha, é muito importante. É muito mais importante. do que dizem, talvez. É muito importante. Realmente é o segundo cérebro, entendeu? Mesmo, né? Por exemplo, você consegue ter resultados com o intestino funcionando inadequado. Mas você precisa de um bom intestino para várias funções, né? Tanto para o controle emocional, quanto para os sintomas físicos, Tanto né? para o controle emocional. Por isso que a gente tem hoje, né? A gente estuda muito a relação intestino-cérebro. Então você precisa desse controle para isso. E para a digestão, a absorção dos nutrientes, que é mais essa parte funcional, né, do seu organismo. Mas, por exemplo, se você tem uma má alimentação, no geral, você vai ter algum certo tipo de inflamação intestinal. Essa inflamação ela pode causar várias coisas. Primeiro, essa parte fisiológica, perda de absorção de nutrientes, má funcionalidade. E essa inflamação ela pode vir a ser sistêmica, pode gerar uma resistência à insulina, ela pode gerar, por exemplo, uma arteriosclerose, né, por disfunção endotelial, várias coisas. E problemas cognitivos, problemas como ansiedade, depressão, por conta da inflamação. Me fala uma coisa, você que está na ponta, está no consultório, está dando aula, está com os projetos todos. Eu aqui na loja vejo, não tem um que não tem síndrome do intestino irritado mesmo. É difícil, Todo né? mundo está bagunçado. É incrível. É incrível. É que hoje a gente tem muito mais facilidade em ter um intestino ruim do que bom, entendeu? Para que a gente não tenha um intestino, digamos, uma desbiose intestinal, ou a gente teria que comer tudo natural, sem nenhum tipo, digamos que de ultraprocessado, nenhum doce, assim, sabe, muito artesanal. Então a nossa alimentação teria que ser o máximo natural possível, com uma boa quantidade de fibras, né? Por exemplo, verdura, legumes, vegetais, né, no geral, uma boa quantidade de água, sem estresse, porque o estresse por si só ele já disrupta ali algumas coisinhas. Tá vendo aí, Júlia? E, dependendo do caso, ainda suplementação de probióticos, para regular, para aumentar essa variedade da microbiota intestinal. Não, sabe o que então eu é difícil. Perguntar? Vê se tem a ver com a minha loucurinha aqui. A monotonia alimentar. Então vamos lá, eu sou o cara do arroz com frango, ou batata doce com frango, algumas frutas. Faço lá a minha dieta. É sempre a mesma coisa. Isso pode ser ruim. Bem ruim, na verdade. Para esse assunto que eu estou te dizendo. Bem ruim. Porque primeiro que você não tem... Eu tenho que ter outros estímulos, né? Tem que ter. Tem que ter tanto por conta dos micronutrientes, né, vitaminas e minerais, que cada alimento vai ter o seu, assim, como prioridade. Então você tem que ter uma diversidade grande de vegetais, de frutas, de fibras também. A gente tem que consumir o que a gente chama, né, de fibras mais insolúveis e solúveis, porque cada uma age num lugar. E essa monotonia, até que a gente fala das cores, né, quanto mais colorido, melhor, assim, vai gerando várias disfunções, entendeu? Mas principalmente nessas questões de baixa oferta dos nutrientes. De nutrientes, mas também da microbiota intestinal. A gente estuda hoje que uma microbiota saudável é aquela que tem uma boa diversidade, bastante diversidade de bactérias. Quanto menos alimentos você come, menor diversidade de bactérias. Bom, se eu pensar assim, eu já sei que eu posso não estar bem. Se eu não tenho uma grande diversidade, exato, né? Esse é o pensamento 1, talvez. Exato. Então, assim, uma diversidade alimentar causa também diversidade das bactérias. E isso, né, a gente regula o intestino, regula o resto do corpo também. Doc, eu posso tomar um prebiótico o tempo todo? Poderia. Seria saudável? Poderia tomar. O que acontece é assim, às vezes você toma um pré-biótico, que é basicamente a alimentação, né, das bactérias, mas a sua microbiota estando desregulada, essas bactérias, esse pré-biótico vai mais fermentar, você vai ficar dilatado, sabe, abdominal, do que te fazer bem. Vai causar aquele excesso de gás, dilatação abdominal, então você tem que regular as bactérias e também essa suplementação, né, ou esse aumento do consumo dos pré-bióticos. Não sei qual é a pior entrevista, entrevistar ele ou a mulher dele, a Camila, Jesus. Mas é complicado, a microbiota é um tema bem específico, por isso que tem gente hoje que se especifica só nisso. É bem amplo, assim. Doc, existe gordo saudável?
Olha, não. Na minha tem um estudo bem legal que eles falam, né, sobre isso, que a pessoa mesmo... mas meus exames estão em ordem, está tudo em ordem. A pessoa mesmo obesa, com exames bons, né, relativamente bons, daqui a alguns anos ela vai ter maior risco para doenças cardiovasculares. Vai mesmo, né? Vai ter mais risco, não que ela tenha, mas ela vai ter mais risco do que pessoas magras, né, digamos, com peso normal. Mas isso tudo, eu falo assim, né, sempre que você tem algum tipo de problema de saúde, no geral, né, geralmente é por inflamação. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa... uma inflamação, né? Geralmente começa por uma inflamação ou estresse oxidativo, que é quando o seu sistema antioxidante não consegue dar conta. É uma resposta orgânica. É uma resposta. Então, a pessoa obesa, ela já tem uma inflamação leve de baixo grau, né, crônica. Só que isso não é visível nos exames, entendeu? E aí isso passa anos, vai acumulando. Uma placa de aterosclerose, um probleminha ali, uma disfunção endotelial, entendeu? Aí vai chegar um momento que ela vai ter muito mais risco para essas doenças, né? Cardiovasculares e outras. Acho que todo mundo quer saber a importância genética nesse aspecto, assim, da hipertrofia do tecido adiposo. É definitiva? Já descobriram que não é? Ou é fator mais exógeno, é endógeno, eu que estou produzindo mesmo, ou o meio ambiente? Que influencia mais, onde está a ciência nisso? O que se descobriu sobre isso? Assim, a genética ela importa, mas é muito pouco nesse caso. Tem até um estudo que ele fala, né, que das pessoas obesas, somente 5% realmente estão obesas por problemas genéticos. Nossa, que São aquelas pessoas que tentam emagrecer, fazem certo, mas não emagrecem. Ou que engordaram mesmo fazendo certo, entendeu? Um número pequeno, né? Um número bem pequeno. E as outras 95 ganharam peso por conta de fatores ambientais, comeram muito, etc., né, que é o clássico. Mas dessas pessoas, por exemplo, dessas 95, aquelas que têm a genética para engordar, mais o ambiente que favorece isso, ganha muito mais peso do que as outras que não têm a genética, entendeu? Então é uma questão de, assim, você tem o gene e você tem o ambiente, juntou, você vai ter muito mais predisposição à obesidade. Hoje eu vou ter que tomar o sublingual. Eu ia te perguntar sobre a fome, propriamente dita, né? Imagino que isso aí tem um capítulo de 20 mil horas. Né? Mas a fome, Doc, é um hormônio? Rafael, nós temos o nosso sistema de apetite, né? O sistema de regulação de apetite, que são neuropeptídeos, né? São quase hormônios que agem no cérebro, que regulam tanto sua fome, aumentam a fome, ou que aumentam a saciedade, que diminui então a fome, né? E esse sisteminha do seu cérebro pode ser desregulado por várias coisas. A inflamação é uma dessas coisas. O estresse, por conta do excesso de cortisol, desregula isso. Tanto é que, por exemplo, a pessoa que ela dorme pouco, ela acorda no dia seguinte com cortisol um pouco mais alto. Sim. E normalmente ela tem mais fome naquele dia. Por conta desse fator, né, do cortisol estar mais alto, isso desregula esse sistema de apetite. Não, você está me lendo. Eu vi exatamente então. Isso. Eu durmo muito pouco. Dá um exemplo aqui, né? Para ilustrar o que você está falando. Eu durmo pouquíssimo, talvez 4 horas por dia. Bem pouco isso. Interessante, é bem isso mesmo. E a necessidade de carboidrato aumenta, né? No dia seguinte é impressionante. Aumenta, né? Essa questão. Aumenta. Então desregula todo o sistema de apetite, né? A pessoa que ela dorme pouco. Você disse pelo cortisol alto. Pelo cortisol alto. E também porque assim, quando você dorme pouco, o sono ele é reparador, né? Então, digamos que o sono repara a sua energia. Claro. Dia seguinte, se você dorme pouco, você já acorda com menos energia. Verdade. E o nosso corpo tem 2 formas de repor energia: dormindo ou comendo, entendeu? Então, seu corpo também entende que dormir pouco, você não recuperou a energia e você pode conseguir essa energia comendo. São dois fatores que aumentam a sua fome no dia seguinte. Também por essas questões evolutivas, entendeu? Mas o cortisol ele é fundamental para várias coisas, né? Tanto que a obesidade tem um excesso de cortisol. Isso o que é? Um sistema compensatório? É um sistema compensatório. Você dormiu pouco, tem baixa disponibilidade de energia, precisa... Vou arrumar para você um negocinho. Vou arrumar, Busca a comida que você está precisando, entendeu? É um sistema compensatório. O nosso corpo ele é compensatório, né? O nosso corpo ele é adaptativo. Tudo que você faz gera uma resposta. E tudo gera, por exemplo, uma reação, né? Ele sempre vai tentar ou se adaptar ou responder aquilo. Deixa eu ver um exemplo que eu posso te dar. Por exemplo, a dopamina, que normalmente é o neurotransmissor que dá motivação.
se você tem um estado depressivo que diminui um pouco a dopamina, né, que falta um pouco, seu corpo começa a liberar mais grelina, mais os hormônios da fome. É isso que eu queria brincar com você, da grelina, isso eu estava tentando lembrar, tá? Da fome. Então, da fome, Tá. porque esses hormônios, normalmente, eles aumentam a liberação de dopamina, para que você busque comida, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um caso de depressão ou algo, né, que baixa sua dopamina, você vai começar a ter um pouquinho mais de fome, para regular aquele sistema da dopamina, entendeu? Tá, você está dizendo que nada é por acaso. Nada é por O acaso. corpo é sábio e ele vai tentar uma saída, um novo caminho para tal. A obesidade ela é assim, a resistência à insulina ela é assim, né? Tipo, por exemplo, seu corpo não fica resistente à insulina porque ele quis, porque isso faz mais bem para você do que mal. Ainda é sobrevivência, né, Doc? Ainda pra é sobrevivência. O corpo lê assim. Tem um estudo que é bem polêmico, mas ele fala que a resistência à insulina é uma resposta do seu corpo de não deixar mais entrar glicose para a sua célula, porque esse excesso de glicose que você está comendo vai ser tóxico para a célula. Aí ele cria uma resistência, aí sua glicose no sangue fica alta e consequentemente com a resistência à insulina, entendeu? A resistência, ela vem antes de você de você apresentar algo, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma alimentação descompensada, comendo muito carboidrato ou muita caloria. Glicose lá em cima, sua célula se protege, não deixando entrar polêmico, glicose. mas me parece muito Então, lógico. é polêmico, mas faz sentido, entendeu? A outra teoria é da inflamação, né? Você começa a ganhar peso, sua célula de gordura aumenta a liberação de substâncias inflamatórias e essas substâncias causam resistência à insulina. É a segunda teoria, né, da resistência à insulina. Pelos seus estudos, tem algum país que tem... por exemplo, eu percebi que recentemente o México passou os Estados Unidos, né? Passou por alguns pontos, mas passou. Brasil está já com uma taxa de obesidade muito alta e tudo, né? Existe algum país que faz a lição de casa? Ou... Nossa, isso eu não sei, mas eu sei que a China, o Japão é um país... Eu dei uma olhada assim um tempo atrás e tenho, acho que eu não sei bem porquê, né? Mas é Bangladesh e Vietnã. Agora, por que eu não sei? São países que têm menor índice de quase obesidade. 5% de obesidade no país. Cara, eu não sei o motivo, assim. Mas eu sei que curioso. no Japão, China é a tradição deles, né? Não ter esse excesso de alimentação. É mais uma questão religiosa, tradicional, né? Acho que é cultural mesmo, cultural, bem arraigada, né? Cultural. E é um país que faz mais atividade física, né? Estados Unidos faz menos, isso eu sei. Brasil está no meio termo ali, mas ainda assim a gente tem muitos indivíduos obesos, né? 60%, se não me engano. Exatamente. Do Brasil. Eu ia perguntar, a gente já volta aqui, que eu sei que você gosta muito e entende muito. Qual é a importância dos fitos no seu dia a dia? Que você usa de que maneira? Os fitoterápicos? Eu encaro os fitoterápicos como uma maneira alternativa de medicamento, né? Quando a gente começa a estudar os fitoterápicos, eles têm as mesmas ações dos fármacos, dos medicamentos. Um mundo mágico, né? Milenar, Exato. Uma cultura de 6, 7 mil anos. Exato. Tanto é que tem remédio da farmácia, remédio mesmo, assim, que ele só é um extrato vegetal, só é um extrato de planta, mas já entra como remédio. Mas eu encaro a fitoterapia... O que, por exemplo, Doc? No ginkgo biloba, por exemplo? Tem o ginkgo biloba, tem a erva de São João também pode ser considerada. Para depressão. Panax ginseng, todos esses são vendidos. Rhodiola rósea. Mas eu Verdade. encaro como assim, você tem que entender o mecanismo de ação, né, para saber o que faz. Claro. A única diferença que eu vejo, no meu ponto de vista, para um fármaco é a potência. Um fitoterápico ele nunca vai ter a mesma potência de um remédio. Mas o mecanismo de ação... Mas o mecanismo de ação mesmo. Por exemplo, tem um fitoterápico chamado Safrin, né, o Crocus sativus. Ele tem a mesma ação que a fluoxetina. Inibe recaptação de serotonina, faz a mesma coisa. Aí eles até comparam, né, o estudo, a eficácia é a mesma. Acho que é 8 semanas de estudo. Você está dizendo só a dosagem, né? Aí muda a dosagem, né, para cada um, mas o mecanismo de ação é o mesmo. O que geralmente muda é a potência. O fitoterápico é mais fraco, o remédio é mais forte. Se não me engano, na Alemanha é muito usado o fito, assim, já de cara. Na chinesa, né? A China, claro, né? Mas na Alemanha é muito usado. Eu não sabia, não, mas é muito usado. Países... A China, claro. Então, países ocidentais, assim,
Que depende, a China foi o criador, né, de tudo isso. Lá é da onde vem as grandes pesquisas mesmo, né? No Brasil a gente estuda muito, mas muita coisa sai de lá, né, as ervas, tudo, e a gente acaba estudando aqui. Mas o Brasil hoje em dia é um consumidor bem alto de fitoterápico, é um grande consumidor. Acho que a gente só não tem mais por causa do lobby, senão teria mais, né? Vai brigar com o laboratório farmacêutico. Isso é verdade. Eu queria te perguntar, que eu não posso deixar passar aqui. Eu coloquei aqui, fiquei tão impressionado com isso aqui. A massa gorda, né? Quando o indivíduo está muito obeso e tem essa problemática toda, ele perde massa óssea? Quando ele começa a emagrecer? Ou Não, durante o processo de ganho de peso? Eu coloquei aqui, né? Quando a gente perde muita massa gorda, também quando ele está no processo, ele perde massa óssea. Eu coloquei aqui, para mim isso é uma coisa nova, não sabia. Eu acredito que assim, ele perde massa óssea, ele pode perder, mas depende do quão restrito foi a sua alimentação. E essa restrição... Quase desnutrido, né? Esse excesso de restrição leva à deficiência até da formação óssea. Tem que tomar muito cuidado, né? Mas quanto mais agressivo, maior a chance, mais faz perda sentido, né? Que ele de massa praticamente óssea. É um indivíduo desnutrido, né? Exato. Perdendo massa gorda, mas também vai tudo embora. Digamos que assim, se ele faz uma perda de peso bem consciente, ofertando, né, todas as vitaminas, minerais, nutrientes, ele tende a não perder, ele tende a conservar. Mas uma restrição severa, geralmente, né, pode levar a esse aumento, sim, de perda óssea. Doc, e essa sua atuação na endocrinologia, a nutrição dentro, como é que é isso? Como que é esse dia a dia, assim, também? É bastante... É legal, assim, eu comecei estudando fisiologia do sistema endócrino, para entender o que acontece no nosso corpo. E basicamente essa matéria, né, essa pós, né, que eu fiz... mesmo, né, por isso que eu coloquei, porque tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, mas só para você abrir um pouquinho o leque, falei um pouquinho dos fitos, um pouquinho da endocrinologia, só para saber do seu trabalho, né? Então, essa área, basicamente ela investiga o impacto dos nutrientes da alimentação no seu sistema hormonal. É bem legal, porque a gente vê que tem vários nutrientes que, quando eles estão deficientes, prejudica seu eixo hormonal. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma queda de testosterona. Isso pode estar vinculado com uma deficiência nutricional. E a alimentação por si só. Às vezes uma alimentação de mais caráter inflamatória também leva a vários prejuízos, né, hormonais. Queda de vários hormônios, aumento de cortisol. Então essa função, né, alimentação versus sistema hormonal. É bem legal de estudar isso, porque a gente vê muita correlação do que acontece. É um folclore dizer que a mulher é uma bomba hormonal e o homem não tanto. Acho que não é verdade isso, né? Olha... pelo seu sorriso, é verdade, acho que é verdade. É verdade? Porque o homem a gente não tem alteração hormonal, né? Não tem grandes variações hormonais mensais. Eu acho que eu sempre falei isso, né? Mas ultimamente falei, será que não é um exagero falar isso? Não é, né? Não é, porque a mulher tem um ciclo, né, menstrual. E o ciclo menstrual acontece muita coisa. Queda de estrogênio, aumento de progesterona no mesmo tempo. Isso leva aos sintomas, né, cognitivos, tipo sintomas de estresse, de irritabilidade. O homem não tem isso. O homem é uma linha contínua, entendeu? No máximo vai caindo ao longo dos anos, que é o envelhecimento. Mas a mulher todo mês tem uma variação muito grande. Que é por conta da ovulação, né? Para o homem basta uma televisão e uma panela de pipoca. Exato. Entendi. Mas mexe muito. É isso mesmo, né? Mexe muito mais. Eu ia te perguntar sobre... que é muito curioso. Você que está em tantas áreas assim... passa por tudo isso, é uma realidade os consultórios com essas equipes multidisciplinares. Vou objetivar aqui a pergunta. A galera está se entendendo para tratar do paciente com tantas especialidades assim, cada um pega um pedaço da saúde do indivíduo. Você acha que isso está acontecendo, que o paciente tem certeza que essa equipe está me olhando de um jeito único? Eu digo isso porque às vezes minha mãe vai ao médico e vai no cardiologista. Então ele passa ali o remédio para pressão, etc. Aí ela vai num outro, sei lá, no fisiatra e tal. Não, mas aqui você tem que diminuir esse remédio. E aí fica uma briga, né? Não é? Eu acho que assim, as clínicas, né, que trabalham como multi mesmo, eu acho que tem uma conversa.
né, entre os profissionais e cada um meio que na sua área, conversando para essa sinergia, né? Ninguém pode cortar o trabalho do outro ou falar que está errado. É que às vezes acontece isso, a gente percebe que acontece isso. Até a interação entre medicamento e nutriente e tal, entende? Por isso que eu tô te propondo. Eu acho que assim, vendo isso as loja, boas equipes fazem o certo. Mas tem muita equipe que faz um multi meio individual, entendeu? Isso é multi, mas não é. Então as pessoas são profissionais diferentes que não se conversam. Aí pode ser multi, mas não é específico para aquela pessoa. Ela só passou com vários profissionais diferentes. Eu ia te perguntar também, você que atua bem aí com todo mundo, conhece todo mundo, como é que você atua aí com a velha guarda e os novos profissionais? Você tem uma boa relação com os colegas da nutrição e outras áreas da saúde boa, pelo que você faz, que você dá aula e tal, como está a sua cabeça em relação a isso? Eu tenho sim, eu sempre participei dos congressos, né? Acho que desde que eu me formei, sempre tentei manter contato com as pessoas que hoje me inspiram, né? Os profissionais que são de mais tempo da área, que me inspiram. E acho que assim, a nutrição ela também se ampliou muito, né? Antes os profissionais, que hoje fazem mais sucesso, eles são mais generalistas. Hoje a gente vê uma nutrição mais específica, mais áreas também, mais subdivisões. No geral, mais assim, subdivisões, mais áreas novas, né? Crescendo. No geral, eu me formei, comecei para ir em vários congressos, né, palestras, fui me aproximando do que mais eu gostava, né, do que mais fazia sentido nos meus atendimentos, mas ainda assim eu acho que existe uma falta assim, dos novos profissionais que estão se formando para o que realmente é e não é, entendeu? O que é nutrição, o que não é, o que é balela, o que é falso e o que não é. Acho que o profissional que se forma hoje, ele tem acesso a muita informação, mas isso é bom e é ruim. Entendeu? Porque também ele vai chegar em umas áreas que não é aquilo. Você está dizendo que a informação por si só e eu não faço nada com ela, não conecto, não serve para nada. Né? Assim, as áreas elas se ampliaram. Hoje em dia a gente tem uma divisão muito grande de áreas. E ainda tem muita guerra, né, dentro da nutrição. Se não é, se leite inflama, se não inflama, se carboidrato à noite pode, não pode. Então, ao mesmo tempo que a pessoa... Baixo carbo, high carbo, carbo nossa... Então, ao mesmo tempo que ela tem acesso a tudo isso, ela não sabe o direcionamento, o que é e o que não é, entendeu? Entendi, está bem explicado. Inclusive, um dos cursos que eu quero dar para nutricionistas é isso, né? É mostrar os pontos de vista e falar qual que se aproxima mais do que hoje a gente tem como a base, né, da ciência. É o desvendar mitos, é fazer a base ali da nutrição. A pessoa aprender a pensar, aprender a criar um raciocínio clínico. Você está me fazendo pensar. O que me parece é que existe um cânion entre a velha guarda, no entendimento do New School, existe um problema de comunicação. Todo mundo quer ir para o mesmo lugar, sim, mas existe um problema de comunicação. Eu, da velha guarda, não olho com muito carinho para cá, não todos, lógico, e a juventude não está sabendo ter a calmaria da velha guarda. Tudo, né? Então é um momento que a gente está vivendo, né? É uma revolução industrial da nutrição. Porque a velha guarda tinha acesso a informações muito menos do que nós temos hoje, né? É que para todos, né? Os mais antigos, a informação era mais estática. Ela ficava aquilo durante 10 anos, era aquela realidade. Aí mudava um pouquinho. E era uma informação que você só tinha ou indo em eventos ou fazendo cursos. Agora você abre a janela na manhã seguinte e mudou tudo. Exato. Hoje saiu um paper lá, 2 minutos depois já está no seu celular. Tudo. Antes nem sei como que era, acho que era jornal, né? Antes de ter a internet. Então hoje as coisas estão se atualizando muito. Publicação de revistas e tudo. Mas no geral, assim, eu sempre tentei me aproximar dessa velha guarda, que eu sei que eles são a base, assim, da experiência, né, também. E dos mais novos tentando ensinar, entendeu? Porque eu já fiz muita coisa errada também, já passei por vários conteúdos que eu tive que aprender para ver que não era daquela forma, entendeu? Então, quanto mais se ensina essa base, menos colocar cagada, né, menos coisa errada eles vão fazer com os pacientes deles. A gente falou um pouco de microbiota, dos fitos. Qual a sua relação com os atletas? Qual experiência você tem na área esportiva? Vou te falar qualquer coisa, você comenta como você quiser. Por exemplo, promover o anabolismo, ou mesmo tamponar o catabolismo, ou atletas de competição. Vou ampliar um pouquinho aqui. Uso de ergogênicos. Como é que você faz no consultório com essa busca de pacientes tão diversos? Um vai
das 10 horas da manhã vai procurar saúde e melhorar a microbiota dele. Às 11 horas você vai atender um menino que é aficionado no YouTube, tem um monte de informação e quer aumentar muito a massa muscular. Deve ser difícil isso pro profissional, né? É difícil, porque tem uma variedade muito grande, né? Às vezes a pessoa quer uma coisa, mas para que ela consiga isso, ela tem que mudar várias coisas. Eu estou te falando isso, o quanto vocês têm que ficar antenado em aprendizado a cada segundo. Né? Exato. Mas assim, dentro do consultório, eu sempre tento ser o mais verdadeiro possível, né? Falar assim, isso dá, isso não dá. E normalmente eu começo tratando o que é mais importante. Por exemplo, eu sei que ela não vai conseguir um bom resultado estético se ela ou não diminuir o consumo de álcool, ou não parar de ter algum certo tipo de atitude, sair final de semana, sabe? E aí você tem que ser sincero, você tem que parar de fazer isso para conseguir esse resultado estético, senão não combina, entendeu? Mas é lógico que a gente tem que tentar achar um meio termo. Normalmente eu começo com melhorando o que eu realmente vejo que ela precisa. Por exemplo, tem pessoa da questão da microbiota, que tem uma microbiota muito desregulada. E aí a pessoa ela é carnívora, quer passar por uma dieta vegana, não é a favor de suplemento. Nossa, ela quer despressurizar num nível entendeu? Que não... Ela tem uma seletividade alimentar que ela não come fruta. Putz. E aí você fala, olha, dá pra gente fazer, mas seria mais interessante se você continuasse comendo um pouquinho de proteína animal, começasse a incluir fruta, porque você precisa melhorar essa microbiota intestinal, porque quando você passar de uma dieta carnívora para uma vegetariana, você vai aumentar o consumo de vegetais, isso vai dilatar o seu abdômen se você tiver ruim. Então, assim, não tem como ela fazer essa transição do jeito que ela está. Ela entendeu? quer trocar o pneu com o carro andando. Né? Exato. Tá. Então, eu sempre começo pelo que é necessário, né? Depois a gente vai ajustando para a pessoa e ela vai enxergando também. Tipo, aquele objetivo que ela tinha não é tão perto assim quanto ela estava imaginando, entendeu? Mas é difícil, ter cada uma pessoa você tem que saber lidar, né? Para não ofender também, para não chatear e para não desmotivar, né? Não é brincadeira, né? Mas tudo tem um jeito, só a pessoa entender isso, né? Que são ordens, né? Você também tem no consultório, está atendendo muito o pessoal do veganismo, do vegetarianismo? Eu atendia mais, hoje em dia eu atendo menos, mas já atendi bastante já. Mas é uma tendência, né? Não, estou falando isso por causa dos protocolos, por tudo que se aprende para poder melhor orientar, né? Sim, é uma crescente muito grande, né? E não tem como a gente ficar cego, né, em relação a isso. Uma hora você vai ter que atender algum paciente, ou que já ou que quer fazer essa transferência, né? E a gente precisa saber, né? Mas eu já atendi bastante, assim. Os vegetarianos gostavam, inclusive, de atender. Mas é isso que eu te falei, a pessoa quer sair de uma dieta carnívora, passar para uma dieta vegetariana ou vegana e não consome vegetal, não consome fruta, entendeu? Aí você não tem muito o que fazer com a pessoa, ela vai ter uma alimentação pobre. E às vezes ela nem está em busca da saúde, ela só quer ficar igual a amiga porque virou vegetariana. Ela não tem um propósito de ideologia de vida. Forte, quando né? tem, Exato, ok, mas às vezes não tem. Exato. Não é bem isso, ela não quer salvar o planeta. É só uma questão de modismo. De comparativo, né, com outra pessoa. Eu voltando lá fora da ordem, quando o homem executivo, profissional, liberal, chega num homem meia-idade, eu não sei se se tem essa estatística, mas quando ele chega no consultório, mesmo que você estuda e dá aula, qual é a recorrência do homem moderno? É baixa da testo e a mulher é obesidade? Eu consigo colocar nesses 2 cestos, homem e mulher? O homem por baixo da testo, até queria te perguntar se você acha que a baixa da testosterona no homem de meia idade é porque este homem de meia idade já não faz, como antigamente, força, não tem exercícios resistidos, ele anda de escada rolante, de elevador e de carro. Então ele vai, porque a gente tem uma queda após os 30 anos mesmo, mas pelo que eu converso com seus colegas, a baixa de testo no homem nos últimos 20 anos é qualquer coisa imensa. É maior, né? Queria perguntar o que você, se é isso mesmo que você sente em consultório, ou não é bem isso, né? Eu acho que assim, depende de cada pessoa e da qualidade de vida que ela teve também. Uma pessoa que, pelo menos assim, se observa, que sempre treinou, sempre praticou atividade física, teve uma boa alimentação, não tem sobrepeso, né, não tem obesidade, ela vai se manter com os níveis mais altos por mais tempo.
Uma pessoa, por exemplo, que tem obesidade ou que não treina, ela vai ter uma queda mais cedo de testosterona, né? Aí isso acontece por vários fatores. Depois dos 50 isso é mais comum, 50 a 60. Se a pessoa for saudável, né, a vida inteira. A queda é brusca, né? Aí isso, o próprio testículo vai respondendo menos, o seu próprio cérebro sinaliza menos, o eixo hormonal, né, ele vai respondendo menos. E no envelhecimento, a queda de massa muscular não seria nem o treino, mas a queda de massa muscular, se fala? a sarcopenia leva à diminuição da testosterona. Então é um dos fatores que também prejudica mais. A própria sarcopenia, que é inevitável, me arrasta a testo. Diminui a testosterona. O ideal seria que a gente continuasse treinando, né, conservasse o máximo possível de massa muscular e para que assim a gente tivesse, né, maiores níveis de testosterona no envelhecimento, que é difícil de fazer, né, porque o idoso por si só ele já tem uma resistência, que a gente chama resistência anabólica, né, ele já tem essa resistência, ele já não consegue, dependendo da idade, comer muita proteína por causa da dentadura, por causa de tudo isso. Então, Doc, você sabe que eu vi um estudo em inglês recente mostrando que a ingesta proteica de um homem de 40 em diante, por exemplo, preconiza-se então que o ideal é 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Tá. Já para um cara de idade, 50 anos, a minha idade, eu teria que comer mais. É isso mesmo? Eu teria que comer mais proteína para ter a mesma síntese proteica. Para ter a mesma síntese proteica. Sei lá, vai 2,5, exato, sei lá, qualquer coisa assim. Mas não 2, porque eu já não vou absorver tudo aquilo. Porra. Eu vi esse ano, inclusive, 2 estudos bem legais, assim, que eles falam exatamente isso. Uma pessoa idosa, aí eles colocam um número, uma pessoa idosa, ela precisaria de mais ou menos umas 4,5 gramas a 5 gramas por quilo de peso. Agora para você fazer o idoso comer isso, 80 gramas de whey, entendeu? Tipo, é uma quantidade muito absurda para ele ter a mesma síntese proteica. Eu teria que mastigar muito mais, que o idoso não vai, então, ou suplementar muito também, que ele não vai. Suplementar, entendeu? Por conta dele ter uma resistência. Ele come proteína... 6 gramas? 4,5 a 5. Ele come proteína, aí ele dá uma aumentadinha na síntese proteica. Então ele não vai ter um bom anabolismo muscular, entendeu? Aí ele precisa de muito mais proteína para gerar a mesma resposta de hipertrofia, né? Se a gente colocar assim. É difícil, né? Porque o idoso tem tudo que prejudica. Às vezes não tem uma boa dentição, não é uma pessoa aversiva a suplemento, mas a pessoa idosa precisa de mais proteína para ter a mesma resposta do indivíduo mais jovem. Então, aqui fala um pouquinho do envelhecimento fora a testo. Está em alta sobre que as pessoas se tornem mais longevas e etc e tal. A ciência já tem alguma coisa... Eu sei que essa luta é diária e tal, né, para as pessoas mais... Acho que aquela ilha onde mais tem gente, Okinawa, talvez, é onde mais habitantes longevos a gente tem no mundo, né? Mas não descobriram nada assim efetivo. O homem está vivendo mais, mas também com muitas sequelas, muitas doenças, porque disseram que o homem não foi feito para durar mais de 50, 60 anos, o chassi do homem. Ele está durando mais, sim, mas cheio de remendo, né? Cheio de remedinhos, né, que dá uma segurada. Mas... estuda-se muito sobre o envelhecimento, né? Sobre o envelhecimento, né? O que a gente sabe é que, assim, de 40, 50 anos para trás, né, até hoje, a gente aumentou a nossa sobrevida bastante, né? A gente não sabe ainda a fórmula, né, para a imortalidade, mas a gente já descobriu o que pode prejudicar, né, o que acelera o envelhecimento e o que acaba conservando um pouco mais. Mas são vários fatores que a pessoa acaba envelhecendo mais cedo, entendeu? A gente tem que pensar no envelhecimento celular, quando as células dela começam meio que a morrer, né? A perder função também. E vários fatores prejudicam, levam a isso, ao envelhecimento mais precoce. Inflamação, estresse oxidativo, né? Que é a deficiência do seu sistema antioxidante, obesidade, problemas psicológicos, má alimentação, várias coisas. O que você está me dizendo é que a gente volta para a base da alimentação. Se fizer a lição de casa... Exato. E mesmo assim a gente está exposto ainda a fatores que a gente não controla, que são ambientais. Poluição, toxina, disruptores, né, que o pessoal hoje comenta bastante, disruptores endócrinos. A gente está exposto a essas coisas que a gente não controla muito. Mas se a gente tivesse tudo certinho, a gente viveria bem mais. Você acredita nos nootrópicos? Você acha que ajuda, funciona mesmo? Pro quem está prestando concurso público, para estudar... para treinar, algumas substâncias
eficientes mesmo? Eu sou meio suspeito pra falar sobre isso. Tô te provocando justamente por isso. Não, mas funciona assim. Funciona mesmo? Eu comecei, pra você ter noção como é a minha história, né, dentro disso tudo, na neuropsiconutrição, eu comecei estudando funções cognitivas, né, para indivíduos saudáveis. Aí depois eu entrei na parte mais idosa, depois eu entrei nas patologias. Mas quando eu comecei a estudar isso, funções cognitivas em indivíduos saudáveis, aí se falava muito dos nootrópicos, né? Aí tem os fármacos, que são de indústria mesmo, e tem os fitoterápicos ou compostos, né? E eu só acreditei nisso depois que eu incluí na prática. Quando eu comecei a fazer para alguns pacientes que me pediam, falavam, por exemplo, pós-Covid, falha da memória, eu comecei a fazer... Aliás, pra cacete, né, Doc, isso. Pós-Covid. Muita gente. E aí hoje em dia ainda bem que já sabe... Você fala daquela memória de trabalho. Memória de curto prazo, de trabalho. De curto prazo, não Normalmente é essa, né? É essa daí. Tá. Aí eu comecei a fazer essas fórmulas, já estudava na época, e vendo o resultado, eu vi que realmente funcionava, entendeu? Não era balela, não. Mas... Não quero receitinha, não quero. Mas me fala um ou dois, quais são os produtos, não produtos acabados, mas a substância, um aminoácido, Tipo, o que é, né? Funciona o que seria, até que eu posso achar em alimentos. Tá. Nutrópico, assim, é qualquer substância que tem ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, tá? Seria um nutrópico e isso aumentasse alguma capacidade cognitiva, digamos. Então, tudo que faz isso é considerado nutrópico. Por exemplo, o nutrópico panac ginseng é um nutrópico. Aí tem vários fatores que ele leva ele a ser um nutrópico. Mas um fator que ele aumenta... Esse, né, específico? O panac ginseng. Tá. Ele, por exemplo, aumenta neurotransmissor, aumenta serotonina, aumenta dopamina. Tem ação neuroprotetora, ou seja, protege a morte dos seus neurônios. Aumenta uma proteína que a gente hoje é mais conhecida assim, que melhora a função cognitiva, que é o BDNF. Isso vários fazem, tá? Inclusive o BDNF é a principal proteína que causa melhora do humor em indivíduos com depressão. Tá vendo aí, Andy? Andy é mal-humorado. Então, assim, no nootrópico tem várias substâncias, vários fitoterápicos. Mas tem um fito. É um fitoterápico, é o panac ginseng. Mas tem nutrientes também que são, por exemplo, o zinco, o magnésio, eles agem no receptor do cérebro que impede o glutamato de se ligar, que é um neurotransmissor que te causa euforia, ansiedade. Fosfatidilcerina e fosfatidilcoline também? Também são, porque fica lá na sua membrana do neurônio. É a gordurinha que protege seu neurônio, que tem essa ação antioxidante, anti-inflamatória, melhora a atividade do neurônio, por isso que é considerado nootrópico. Então tem várias coisas, tem vitaminas, tem minerais, tem fitoterápicos e tem nutrientes específicos que fazem isso. Colina, né, que você falou, fosfatidilcolina. Todos esses. Tudo que trabalha para o funcionamento do cérebro melhor é ômega 3. Sim. É o nootrópico. É verdade. É considerado? É considerado nootrópico. Não sabia, não. Por causa do DHA, né, e do EPA. Também é a mesma coisa, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina. Também fica na membrana do neurônio fazendo a mesma coisa. Ação antioxidante e tem várias outras coisas também que faz. Sim, que bacana. Mas eu acredito por conta disso, porque eu vi na prática que funciona. Por isso que eu sou suspeito em falar, porque eu estudei muito sobre isso. Eu comecei só a estudar depois que eu vi a importância e a veracidade, né? Ver o efeito disso. Ô Doc, para esse ano de 23, essas áreas todas que você faz tão bem, o que mais te brilha os olhos? Eu sei que você tem muitas frentes abertas, mas o que você vai olhar com mais atenção a partir deste ano? São as aulas? É o consultório? Como é que você vai agir com tudo isso que você tem pela frente? Olha, esse ano eu estava atendendo até que bem, né? E meus atendimentos, eles dão um trabalho, né? Na questão acompanhamento, consulta. Para esse cuidado todo que você tem da entrega, né? Então dá um trabalho, assim, para cuidar de cada pessoa, né? E aí eu vou diminuir bastante meus atendimentos para esse ano. Tá. E vou focar em vários cursos, né? Tanto cursos mais voltados a profissionais, né? Da área da saúde, nutricionistas e geral. Tanto nessa área, neuropsiconutrição, quanto nutrição, base de tudo. Mas a ideia é essa, né? Tirar um pouquinho o pé dos atendimentos, senão não dá para dar conta de tudo. Continua com 24. Então. E focar em curso mesmo para profissionais. Agora me fala uma coisa. Todo mundo fala tão bem a gente sabe do seu trabalho, da sua entrega, né? Se o seu telefone tocasse de uma empresa de suplementos, de uma indústria, né?
Puta, o Dr. Guilherme é o cara, né? Vou chamar para fazer parte aqui do meu P&D, do meu marketing, do meu treinamento de funcionários. E aí, você iria ou ia acabar com o teu esquema todo de trabalho? Você participaria? Seria não um funcionário, mas um mentor ali da empresa? Te agrada essa história? Ou... Sim, dependendo da proposta, agrada, sim, daria para fazer parte. O que eu não gosto muito é de me vincular a uma marca específica e somente promovê-la, né? Porque aí envolve questões de éticas, tudo. Claro. Mas prestar cursos, né, para essa empresa, mentoria, cara, aí eu acho demais. Eu acho bem interessante. Inclusive de um tempo para cá, as empresas criaram vários suplementos que são parecidos com nootrópicos, que eu já tive ideias, entendeu? E isso me chamou bastante atenção, né? Essa nova área que as empresas estão tendo essa visibilidade também. É que com o seu conhecimento, eu imagino que você possa conceber um produto não só para fins esportivos e nem, né, o seu olhar é outro, né, da ciência. Então, você acha que você pode conceber um produto 360 para a saúde do cara, né? Não só para ele performar. Clínico, né? De envelhecimento, para fases específicas, né? Pode ser até eu não sei se isso diria assim, mas um nootrópico decade, por década, né? Eu imagino que o nootrópico, não sei, tá? Vocês vão ver, mas o nootrópico, eu tenho 53, no meu caso um nootrópico para um senhor de 80 anos seria um outro ainda. Sim. Né? Com alguns elementos a mais, ou a menos, por década, né? Então, por faixa etária, legal. Né? Daria para fazer, assim. Não seria tão específico, mas dá pra gente fazer por algumas faixas etárias, entendeu? No envelhecimento muda bastante coisa. A pessoa idosa precisa de mais compostos antioxidantes, não pode deixar a pessoa, a gente chama, né, dos neuroestimulantes, não pode dar muito, porque às vezes a pessoa fica muito agitada, tem um infarto, entendeu? Que pode levar também, né, o excesso. Mas daria para fazer. Tem bastante coisa, assim. Aqui depende muito do que pode, né, dentro de um produto comercial, né, do que também, né, das substâncias que não podem também. Sim. Mas tem bastante ideia, assim, que daria para trabalhar nisso. Que cursos você tem pronto? Se é que se diz cursos prontos, mas assim, se eu te chamasse hoje para fazer 3 cursos em 23, o que você gostaria de falar? Neuronutrição. Neuronutrição. Na ansiedade, na depressão, ou seja, como que a nutrição melhora os sintomas, previne a ansiedade e depressão, trata, né, no geral. Então seria um dos cursos que eu tenho em mente. Esse para nutricionistas, que é basicamente condutas, né, para nutricionistas, a base, que envolve um pouco assim de bioquímica e fisiologia, mais a parte clínica e esportiva também. Isso envolvendo a parte prática, né? Como que o nutricionista melhora suas condutas dentro de um consultório. E outros voltados também à neuronutrição. Que aí, assim, tem a neuronutrição no esporte, mas esse é menos atrativo também dos profissionais. E, por exemplo, neuronutrição no TDAH, esse é um dos que o pessoal mais comenta, assim, que mais pede. Eu ia te perguntar, por que esse interesse pela depressão e ansiedade e tal? Esse seu caminho é muito legal. O que aconteceu foi assim, eu comecei a estudar sobre os nootrópicos, né, só em funções cognitivas, aí comecei a divulgar sobre isso também, né, aí ganhei, digamos que mais nome nessa área, nootrópicos, neuronutrientes, e ao mesmo tempo eu recebia muita pergunta sobre o que tomar na ansiedade, o que tomar na depressão, o que eu posso fazer quando eu estou com uma situação de estresse, né? O que eu posso tomar. E aí, muito mais pergunta, inclusive, do que de pessoa normal que só quer melhorar a cognição. Eu falei, caramba, 80% me perguntam sobre alguma patologia que já tem. E não uma pessoa que fala, eu quero melhorar a minha memória. Já sou bem, entendeu? Eu não devia ter falado daquele negócio no café lá, então eu me ferrei. Bom, eu comecei a ver que realmente o que a grande maioria das pessoas procura é esse tratamento. É o tratamento para ansiedade, para depressão, para o estresse. E ainda assim melhorar a função cognitiva, melhora. Vou te dar um dado que você deve ter. Você sabe o que mais mata no mundo? Vou te ajudar. Não é infarto do miocárdio, não é hipertensão, é da tua área. Depressão? Quase. A cada 41 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Eu ia falar suicídio, mas eu lembrei da depressão. 41 é muito forte, né? segundos.
mata mais que qualquer guerra, que qualquer coisa. Não, é que você tá numa área muito demais que precede isso. Exato. Por isso que eu acho muito importante o que você está falando. Exato. De vez em quando eu recebo umas perguntas, né, de questão de ideação suicida, o que fazer. Nossa. É bem amplo, né, a difícil. resposta. Então é muito ampla a resposta. Mas o meu interesse nessa área foi por conta disso. A partir do momento que eu comecei a estudar mais, divulgar isso, eu recebi muitas pessoas me perguntando, né? E também dentro do consultório. Não tem ninguém que não tenha uma ansiedadezinha, uma depressão, entendeu? Algum fator ali que prejudica a adesão na dieta. Então é mais comum, né? Eu não posso deixar você ir embora sem te perguntar. Eu pulei aqui. Desculpa fora da... Mas você está batendo papo aqui, não precisa ter uma ordem nessa. Guilherme, as pessoas se preocupam muito com o anabolismo e pouco se fala sobre o catabolismo, né? Agora, voltando lá para o esporte. Não sei se é possível falar, mas quais são as dicas para evitar não me preocupar tanto com o catabolismo aliás, com o anabolismo, e me preocupar mais para tamponar esse efeito catabólico? Tá ligado à dieta? Tá, sim, total. Possivelmente, né? Sim. Porque as pessoas se preocupam tanto com o anabolismo, mas se esquece do inverso, né? Do que é contra ali, porque né? se eu tenho uma prevenção do meu catabolismo, eu nem preciso me preocupar tanto com o anabolismo assim, esquecendo. Senão o ralo tá aberto e eu não consigo Exato. nunca. Eu sempre falo para os pacientes assim, ó, você quer emagrecer com saúde, quer um resultado estético melhor? A gente vai fazer uma dieta, né, hipocalórica de restrição, mas você tem que treinar junto. Senão, assim, você vai perder peso, mas você vai perder muita massa muscular também. Vai tudo junto. Exato. O incrível como vai. Vai muito, né? Dependendo da restrição ainda que a pessoa faz, ou quanto de perda de peso que ela quer ter, vai bastante. Então o treino acho que é o principal, né? Você tem que estar treinando para evitar o catabolismo ou para aumentar mais ainda o anabolismo, né, que você tem durante essa fase. Eu vou falar mais para emagrecimento, tá? Porque quando a gente está em dieta para ganho de massa, acho que é mais fácil, né? Sim, claro. A gente evitar o catabolismo. Claro. Mas, por exemplo, o que eu vejo, pelo menos muita gente errando, a pessoa ela quer então emagrecer e manter a massa muscular, ou seja, evitar o catabolismo. Aí ela restringe carbo, faz uma dieta super low carb. Puta, ela vai começar a história do carbo. Mas aí eu vou explicar com base no sólida. Ela restringe bastante o carboidrato, aumenta o consumo de gordura, né, que é low carb e high fat, e proteína, beleza, ela deixa alto normalmente. Só de você restringir o carboidrato ele tem efeito poupador de proteína. Então, por exemplo, quanto mais carboidrato você come... o corpo é sábio. Sim. Quanto mais carbo você come, menos proteína você degrada. Porque a proteína, pensa assim, o carboidrato ele é fonte de glicose. Gordura não é. Gordura não é fonte de glicose. E proteína também é fonte de glicose. Então, se você não come carboidrato, seu corpo degrada mais proteína para você formar mais glicose. Entendeu? Gordura não. Gordura, seu corpo não faz isso. Por isso que quando a pessoa restringe carboidrato, ela tem mais catabolismo proteico. Se ela tivesse com carbo mais alto... Como é um erro comum esse, hein? Muito comum, muito. Esse é o clássico. Fora o glicogênio, que a pessoa não consegue acumular e treinar melhor, mas isso é outra... Então, assim, se ela tivesse uma dieta com a mesma caloria, com mais carboidrato e menos gordura, já estaria com efeito anticatabólico menor. Tá. E quanto mais proteína ela consumir também, né? Porque aí parte dessa proteína vai ser degradada para formar energia, né, ou glicose, e ela tende a perder menos do músculo. E o legal é que assim, quando a gente compara os três, tipo, eu tô numa dieta de restrição calórica, hipocalórica, para emagrecer. O que vale mais a pena? Eu errar no consumo de carboidrato, colocando um pouquinho a mais, no consumo de gordura ou de proteína? Proteína. Porque a proteína, ela vai ser mais metabolizada que as outras. Tipo, é como se gordura estocasse mais. Se você errar em gordura, vai ser estocada mais fácil. Se você errar um pouquinho em carboidrato, vai ser médio estocado, não tem tanta facilidade, porque vira glicogênio. E proteína não. Proteína a gente oxida menos, oxida mais, aliás. Então ela não tem essa facilidade em acumular como gordura, entendeu? Então eu sempre falo assim, você está numa dieta hipocalórica de restrição, tá com fome, come mais proteína. Porque a chance de você ganhar gordura é mais baixa, entendeu? Então, evitando o catabolismo seria isso, uma dieta com mais carboidrato. Pra frente, qual seria o alvará
Proteína. Proteína, Abaixo. carboidrato e gordura. Tá? Proteína a gente acumula menos gordura, carboidrato médio, gordura vira gordura quase 100%. A gordura é fácil de decorar. Tipo isso. Então, assim, dicas para evitar catabolismo. Treinar, né? Fazer exercício resistido, que é melhor, musculação, sei lá, crossfit. Aumentar mais o carbo e tentar diminuir a gordura, né? Não fazer o oposto, não fazer low carb, high fat. E aumentar o consumo de proteína. São as 3 estratégias que a gente tem para evitar o máximo de catabolismo. Óbvio que assim, se a pessoa tem uma desregulação hormonal, baixa testosterona, por aí ela já tem mais catabolismo. Então o ideal seria que ela consertasse o eixo hormonal e aí sim, né, fizesse tudo certinho, senão ela vai ter mais catabolismo. Quando acontece isso, Doc, você manda para um colega? Aí sim, aí manda para o endócrino, né, para corrigir isso. Aí ele investiga a causa, né, disso. E aí eu consigo trabalhar com a minha dieta. Porque imagina só, a pessoa está com deficiência de testosterona. Aí eu faço uma dieta hipocalórica para ela. Ela vai perder menos gordura do que ela deveria, vai catabolizar mais e não vai ter um resultado estético tão bom. Com a mesma dieta. Do que se ela tivesse com os níveis hormonais adequados. Por isso que o trabalho do nutricionista, graças a Deus, melhorou muito, né? Mas o nutricionista tem que ser valorizado, né? Porque é incrível a prevenção da doença, a bagunça que as pessoas acabam fazendo, né? É impressionante, né? Você explicou direitinho aqui. Ele vai errar muito, ele vai piorar a saúde dele, né? É muito incrível isso, muito incrível. É igual assim, né? Em termos de condutas, no meu consultório eu não passo uma dieta muito hipocalórica. Ainda mais quando é a primeira vez que eu vejo a pessoa, a primeira dieta. Tá, você vai sentindo. Né? Eu vou diminuindo gradativamente ela. Porque eu sei que assim, se eu faço uma dieta muito calórica, ela vai ter um baita resultado, ela vai emagrecer rápido, mas vai perder massa muscular. E aí depois vai dar uma fome absurda nela. Porque é aquilo que eu te falei, né? Perde peso, aquele sistema de saciedade. Perde peso, aumenta os hormônios, né? Grelina aumenta, que é o hormônio da fome, e todos os outros que regulam a saciedade diminuem. Então, ela, no final, quando ela perde muito peso, por conta do tecido adiposo, né, que diminui, e o tecido adiposo que regula isso, ela está com muita fome e pouca saciedade. Então, a chance dela ter uma compulsão, a chance de sair comendo tudo depois é muito alta. E o corpo está super receptivo para ganhar caloria. Entendeu? Então, assim, eu falo, eu explico para a pessoa, se você fizer isso, se eu te passar uma dieta muito baixa de calorias, você vai emagrecer 10 quilos em 1 mês, 2. Mas, daqui a 3 meses eu vou te ver com 15 quilos a mais. Entendeu? Eu vou chamar uma mocinha agora que você deve conhecer de algum lugar. Eu quero fazer umas perguntas finais. Júlia, conduz a mocinha para não tropeçar nas nossas... para perguntas finais. Cheguei. Olá, mocinha. Olá. Sabe o que eu gostaria de perguntar para a doutora que eu não perguntei, vou mandar para os dois, que eu acho bem legal, acho que para todos, é sobre a cirurgia bariátrica. Uhum. Nunca se operou tanto. E também vi um estudo recente, acho que eu comentei até com o Valentim, que esteve aqui, eu não lembro onde foi isso, foi na Inglaterra, eu não sei. Operaram um menino de 10 anos, provavelmente obesidade mórbida, risco de vida, né? Não sei como é que foi bem a história que eu li por cima. Mas com tudo isso que vocês fazem, como é que, vocês são da nutrição, né? Como é que vocês veem essa história da... Eu nunca vi tanta gente da operada, bariátrica. E gente próxima da gente, que, lógico, eu não sou da área, mas eu acredito que não precisaria. Sim, entendi. Né? E como é que vocês pensam dessa história da cirurgia bariátrica? Vocês recebem pacientes já operados? Pode começar que você recebe mais. Eu atendo bastante pós-bariátrico, muitos com reganho de peso, né? Isso é frequente também. E Só um alguns que minuto. conseguiram. O som da doutora tá saindo, Andy? Será? O som dela? Você tem que... Posso aproximar ela um pouquinho do microfone dele? Pode. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais perto, mas diga lá. Mais perto. Você recebe lá no... Recebo bastante. Alguns desses pacientes com reganho de peso é frequente, né? É muito comum e isso é uma prevenção que tem que acontecer antes da cirurgia bariátrica, né?
que é essa mudança de hábitos. Isso é importante, senão não mantém muito resultado, né? Então, alguns eu recebo algum reganho e outros a gente consegue manter o peso. Nunca acompanhei durante o processo da bariátrica em si. Então, sempre vem ou após ou antes, né? Ou vindo antes ali com a pretensão futuramente de operar. E aí eu acho que é um tratamento, obviamente, né? Então, resolve muitas vidas, inclusive previne aí, diminui o risco de mortalidade, né? Porque muito provavelmente muitos que não operassem teriam consequências lá na frente, muitas doenças, né? Crônicas não transmissíveis e é um tratamento para muitos deles. Só que, como tudo na vida, também tem aquelas pessoas que se apropriam inadequadamente, né? Hoje não é raro a gente ver pessoas engordando para operar. Então, eu quero... É verdade, porque tem aquele peso X, né, para operar, né? E isso, conduta de médicos falando para o paciente. Eu já peguei vários, assim, e isso é muito triste de se ouvir. E causa uma dorzinha no coração, né? Porque a gente sabe como resolver, né? Não precisa chegar nisso, né? Vamos juntos, deixa eu te ajudar antes de você querer realmente operar. Então, apesar de ser, obviamente, algo necessário, eu acho que tem ainda muitas pessoas que poderiam não ir por esse caminho, né? Se esforçassem ali, pegassem na nossa mão, a gente consegue ir juntos ali para tentar diminuir, né? É imediatismo, né, do paciente. Exatamente. Né? E o trabalho, ele tem que ser feito antes da operação. Eu acho que o maior erro, não dos profissionais, né? Eu sei que envolve muito mais, a gente falou muito disso, né? Mas tem um trabalho para ser muito bem feito antes. Se a pessoa opera sem aquele mindset realmente estruturado, não dura muito o resultado. E é isso, a gente cuida do pós também, porque tem muitas coisas que acabam alterando e a nutrição dá conta de, com certeza, manter esse paciente conforme ele deseja. Porque tem muita coisa, né? Tem o balão, tem a própria... Né, vários tipos de o balão seria um pré ali, né? O balão seria... uma tentativa. Eu não perguntei para a doutora, mas houve já algum momento que você estava atendendo um paciente há pouco tempo, um mês e meio, e falou, não, quero passar com a doutora ou vice-versa? Teve alguns mulher, por exemplo, que teve alguns que eu identifico mais, assim, fala, ela vai se dar melhor com ela. Né? Depende do perfil do paciente. Depende do perfil. Tem mulher que, geralmente, mulher gosta mais de passar com mulher, homem mais com homem. A gente mas tem dependendo muito do perfil, casal de paciente que a mulher passa comigo e o homem passa com ele. É bem comum. Essa questão da bariátrica, eu acho que assim, existe um limiar, né? Se a pessoa realmente está muito acima do peso, já passou anos com esse peso e tem vários fatores de risco, às vezes compensa fazer a bariátrica, porque ela vai melhorar a saúde, vai até questão de ânimo, né, de disposição, de motivação, isso vai melhorar. Mas, por exemplo, se a pessoa está ali numa obesidade, não vou te falar mórbida, mas numa obesidade, e não está nem fazendo o básico, que é treinar e tentar comer direito, aí não tem porquê, entendeu? Se você nem começou a tentar fazer o básico, nem sabe como que é a sua perda de peso. Mas assim, a gente tem que instruir também, né? Não dá para falar que é um processo rápido, se a pessoa está com 150 quilos e ela tem que chegar a 80. Demora, né? As nossas condutas têm que ser delicadas, tudo. Mas eu sou contra isso. Você nunca treinou, nunca fez dieta, nunca fez o básico. Faz primeiro o básico, tenta emagrecer, entendeu? Sozinho, às vezes você vai se empolgando no meio do processo. Mas tem obesidades que fogem do nosso controle, assim, que a gente sabe que vai ser complicado de só a gente resolver. Vai demorar 3 anos. Tem que sentir ali, ter responsabilidade de passar a bola para frente. Exato, ou tentar melhorar, né? Exato. Agora, de fato, conduzindo para o final, Doc, você tem que voltar muito mais, né? E eu tenho certeza que esse ano de 23 a gente vai fazer muita coisa juntos, com certeza. Com a doutora, com o Doc, vai ser bem legal. Agora eu tenho que te fazer as perguntas finais, porque faz parte aqui do nosso podcast. Não sei se vai poder responder, porque com ela é do teu lado. Nada, pô. A gente responde aqui. Responde aqui de boa. Primeira perguntinha final aqui é o que não pode faltar na sua dispensa de suplementos, né? Tá. Não é na dispensa dela, da chata, é na sua. Na minha. Whey nunca falta, né? Whey, assim, eu uso ele como um complemento mesmo, uma parte doce da minha alimentação. Creatina eu utilizo em épocas, tem época que realmente eu esqueço, tá? Mas creatina seria o segundo.
E alguns suplementos antioxidantes que eu gosto de utilizar. Curcumina, NAC, né? N-acetilcisteína. Então, esses eu gosto de ter em casa. Faz parte da rotina. Mas de suplementação assim mesmo, mais conhecida, né? Mais tradicional, whey e creatina. Esses não faltam. Muito bom. Recentemente eu estou tomando um para articulação também. Um joint da vida. Isso. Que aí sou todo ferrado, né? Em articulação. Um Robocop, né? Temos que ter estoque, basicamente, então, né? Então eu tô tomando isso aí. Agora um blá 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 blá, um atleta. Atleta pode ser... Qualquer um, bodybuilder, pode ser da Fórmula 1, pode ser do beisebol, pode ser sinuca. Atleta que você admire por conduta de vida, por campeonatos, por títulos. Hoje em dia, Rafael Brandão. Rafael Brandão. E casalzinho esse, hein? Se a gente fosse falar antigamente, ele é foda, Ronnie Coleman. Por conta de mentalidade, assim, é uma constância muito alta. É verdade. Mandou bem. Tem alguns assim, brasileiros que eu gosto muito também. Sardinha e Norton James. São pessoas que eu olho. São pessoas que eu olho e falo, caramba, esse cara nunca parou a vida inteira. São pessoas constantes. Lembrou bem. Ninguém nunca falou do Norton aqui. Eu é uma pessoa que eu admiro ele. Mandou bem. O cara tá sempre fazendo. Também, imagina. Então. São pessoas que eu nunca vi parando, assim. Sempre. Mandou bem. Bom, e agora talvez a luz acabe de novo, mas... Vamos tentar. Sem pressão. Então vamos lá, Doc. Você já falou do suplemento, já falou do atleta, agora eu te pergunto de... Como chama, Julia? É verdade. Um ídolo. Quem você, na tua vida, admira? Quem é que você tem aí para comentar? Eu tenho ídolos. Ídolos. Não, você pode... Então, eu vou te dar uma colher de chá. Você pode falar até... 3. 3? Você é uma das minhas ídolas. Não, fotografa esse caso. Pior que é sério mesmo. É uma das minhas ídolas. E eu tenho ídolos, geralmente são mais profissionais, né? Do ramo profissionais, que hoje eu me inspiro. Rodolfo Pérez e Daniel Coimbra. São os 2 profissionais que eu, além de você, né? Que eu me inspiro. Além da... são os 3 ídolos meus. Não, falando sério, o Coimbra... o músico, né? O músico que é médico, mas também é um terceiro. É uma galera de peso, você colocou aí. Né? Bem legal. São pessoas que eu vi pelos mesmos fatores, constâncias, condutas. Essa mesma... que nunca pararam também, sempre estão progredindo. Então são todos ídolos. E realmente, fechando, o que você tem de mensagem aí para 23? Aonde você vai estar, os seus contatos, o que você tem aí iluminando o 23? O que as pessoas podem esperar do Dr. Guilherme? Vou começar falando meus contatos, tá? Eu tenho 2 Instagrams, pessoal. Um é sobre nutrição geral, que é Nutri Guilherme Lira, e um que é só sobre neuropsiconutrição, essa nutrição mais na mente, que é neuro.nutri, tá? Então são meus 2 Instagrams. Neuro.nutri. Tá. Doutora? O ano promete, hein? Vai ser bacana, né? Sim. Eu vou ficar nessa área os atendimentos sempre acontecendo. Vou ter meu produto digital também, o Guia do Emagrecimento Definitivo. E também vou estar na área de coach de emagrecimento, fazendo a minha mentoria ali, com muita base em PNL, né? Então, que até a nossa área se conversa. É verdade, se conversa muitíssimo, bastante. Muitíssimo. E é isso. São esses 3 de início aí. Legal. Obrigado por terem vindo novamente, doutora. Obrigado. Muito legal. Pessoal, não deixe de curtir o canal, dê um like, compartilhe. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.